Tem lugares que não deveriam ser lembrados. E mesmo assim, a gente insiste em gravar cada passo, como se filmar fosse uma forma de se proteger. Félix, você não me conhece. Na verdade, ninguém realmente me conhece desde aquela noite. Me chamo Antônio, tenho 23 anos. E costumava ser do tipo que gravava tudo com uma GoPro presa na cabeça. Trilhas, explorações, ruínas. Achava que registrando as coisas, eu as dominava. Que o olhar da câmera me tornava invencível. Mas nada pode registrar o que não pertence a este mundo. Eu encontrei o pântano por acaso. Ou talvez ele tenha me encontrado. Era uma área esquecida no interior de São Francisco do Sul. Um velho fórum da internet falava sobre uma trilha interditada nos anos 90, com rumores de desaparecimentos, luzes errantes, sons de choros que vinham da lama. Parecia a lenda perfeita para meu canal de exploração urbana. Levei comigo o Gustavo, meu primo, daqueles que riem do medo alheio e zombam de toda superstição. Ele topava tudo. Até então, não havia nada que a gente não tivesse enfrentado com uma lanterna e um pouco de sarcasmo. A gente chegou na entrada da trilha por volta das 15. Ninguém nos viu entrar. Era isso que eu queria. Exclusividade. Grudei a GoPro na testa, testei o som, dei aquele discurso rápido de abertura para o vídeo. Hoje a gente vai entrar onde ninguém mais tem coragem. Vamos descobrir por que o governo cercou esse lugar. Talvez encontremos fantasmas, ou só pernilongos famintos. De qualquer forma, vai ser épico. Gustavo riu atrás de mim, carregando a mochila com lanternas e o kit de primeiros socorros. Nada parecia errado, ainda. Mas o pântano, ele não é só um lugar. É um organismo. Ele respira, observa, espera. E nós entramos como se fôssemos donos de um terreno que jamais deveria ter sido tocado. Cerca de 500 metros depois da trilha, o ar mudou. Parecia mais espesso, mais úmido. Não só pelas plantas ou pela água empoçada, mas pela densidade invisível de alguma coisa que nos encarava de todas as direções. Os ruídos começaram com estalos, depois vieram os gritos, mas eram sussurrados, como se o pântano estivesse lembrando das vozes que já levou. A gravação começou a dar falhas, coisa que nunca tinha acontecido antes. Gustavo começou a brincar dizendo que minha câmera estava com medo. Eu ri, mas com aquele tipo de riso que não sai do estômago, só dos dentes, fingido. O sol começou a sumir mais rápido do que o normal, muito mais rápido. Era como se aquele lugar decidisse quando o dia acabava. E quando a noite chegou, tudo mudou. A primeira coisa que nos fez parar foi o barulho de algo pesado se arrastando na água. Mas não era um animal. O som não fazia sentido. Era rítmico, como se algo com peso e intenção estivesse abrindo caminho na lama e vindo na nossa direção. Gustavo acendeu a lanterna frontal e girou sobre os calcanhares, tentando encontrar a origem do som. Eu fiz o mesmo. A GoPro ainda gravava, mesmo com falhas e chiados frequentes. O LED piscava, mas o visor tremia em espasmos. Quando apontamos as lanternas para o lodo, não havia nada ali. Só pegadas, não nossas. 3 dedos, compridos, fundos, como se algum ser tivesse se arrastado saindo da água há poucos minutos. O estranho era que os passos surgiam do meio do pântano e iam em direção à trilha por onde tínhamos vindo. Como se algo tivesse passado direto por nós, sem ser visto, ou pior, como se estivesse esperando a gente dar as costas para voltar. Gustavo sugeriu recuar, mas eu, idiota, insisti em continuar. A curiosidade que me levou ali era maior que o medo. Até aquele ponto, ainda pensava que podia controlar a situação, que aquilo podia render um bom corte para o canal, um viral talvez. Mais adiante, encontramos uma estrutura de madeira. Não estava em nenhum mapa, nem nas fotos antigas. Uma espécie de cabana inclinada, parcialmente afundada na lama, coberta por cipós e líquens que pareciam se mover com a brisa, mesmo quando não havia brisa alguma. As paredes tinham símbolos riscados, quase como marcas de unhas. Um padrão repetido em espiral. O mesmo símbolo aparecia numa pedra ao lado da entrada. Um círculo rachado por uma linha irregular, como se fosse um olho partido. Foi ali que começamos a ouvir. Não vozes. Uma voz. Mas não vinha de fora. Vinha de dentro.
de dentro da cabeça. Eu não consigo explicar, Félix. Era como se alguém murmurasse diretamente atrás dos nossos olhos. Sem som real, só presença. Dizendo coisas que eu não conseguia entender, mas que faziam sentido mesmo assim. Gustavo caiu de joelhos. Disse que a terra estava puxando ele. Eu tentei segurá-lo, mas a lama subia até a cintura, rápido demais, como uma boca que se abria para engolir. Gritei, bati com o bastão na madeira da cabana. Pedi ajuda para quem quer que estivesse me assistindo, talvez até para mim mesmo no futuro. A lama recuou, só um pouco, o suficiente para Gustavo escapar, mas alguma coisa entrou nele naquele momento. Não sei como sei disso, só sei. Ele olhou para mim como se estivesse vendo um espelho e riu. Não o riso do meu primo, era outra coisa, como se alguma coisa tivesse usado a garganta dele pela primeira vez em séculos. A GoPro continuava gravando. Félix, eu gostaria de poder dizer que eu corri, que deixei Gustavo para trás, que fugi como qualquer pessoa sensata teria feito. Mas não. Fiquei. Fiquei porque ele ainda me chamava pelo meu nome, com a mesma voz de antes, só que não havia mais emoção. Só uma calma seca, ensaiada, como um papagaio repetindo sons humanos sem entender o que diz. A luz da lanterna dele piscava como se algo interferisse no campo eletromagnético. Ou talvez fosse só o pântano respirando em ciclos. Tudo ali parecia seguir um ritmo, até a dor. Você viu também, não viu? Ele me perguntou com um sorriso descolado da expressão. Ela está em todo lugar agora. Dentro da água, nas árvores, dentro da gente. Eu tentei rir, aliviar a tensão. Chamei ele de louco, de palhaço, mas a verdade já me tremia nas pernas. A verdade é que algo olhava por trás dos olhos dele, como se Gustavo tivesse se tornado apenas uma janela, embaçada, mas ainda transparente, para outra coisa que espreitava do outro lado. Voltamos pela trilha sem conversar. Ele andava atrás de mim, pisando no mesmo lugar onde eu pisava. Impossível não notar. Ele imitava minha passada, meu ritmo, até os gestos com a lanterna. Só que com atraso, como um reflexo distorcido, um eco humano. Quando chegamos ao trecho onde deixamos a marca no chão, nosso ponto de segurança, como eu dizia nos vídeos, percebemos que ela estava diferente. A fita vermelha que amarrei na árvore agora pendia molhada, como se mergulhada em tinta preta, e abaixo dela um montinho de ossos, pequenos, humanos, como de dedos, 7, dispostos em círculo. O ar estava mais grosso, a vegetação tinha mudado, e foi aí que entendi que não estávamos mais saindo do pântano. Estávamos entrando. A GoPro ainda gravava, mas agora, tudo nela era distorcido. As imagens apareciam duplicadas, tremulando, com bordas vermelhas. O som, um chiado contínuo, como o de uma TV antiga sem sinal, misturado com respiração, não minha, nem dele. O caminho de volta se multiplicava. As trilhas se bifurcavam em labirintos de árvores que pareciam se mover quando virávamos as costas. E Gustavo começou a sussurrar para si mesmo. Nomes que eu nunca ouvi, nomes que ele dizia entre os dentes, como se tivesse que lembrar de todos, ou seria esquecido também. Eu encostei nele, sacudi, perguntei o que estava acontecendo. Ele virou o rosto devagar e disse com aquela voz vazia: "Ela prometeu que você seria o último." Foi quando vi que os olhos dele estavam completamente pretos, sem pupila, sem branco, só vazio. E então ele correu, sumiu na vegetação espessa. Eu o chamei. Por minutos, horas, mas o que respondeu não foi ele. Não sei por quanto tempo fiquei parado ali, Félix. Só lembro do cheiro. Aquele cheiro, doce demais para ser natural. Como se o pântano estivesse apodrecendo de dentro para fora. Ou fermentando algo que um dia foi vivo. A respiração continuava, pairando em volta de mim. A cada passo que eu dava, ela se aproximava mais. Não com barulho, com presença. Como se estivesse dentro do meu próprio peito, respirando junto, usando meus pulmões. A GoPro continuava gravando. Eu não tinha mais forças para desligar, ou coragem. Segui caminhando sem rumo, com a lanterna tremendo na mão. Tudo parecia repetir. As árvores, os cipós, até os ossos.
Vi o mesmo monte de dedos 3 vezes em lugares diferentes. Vi a fita vermelha pingando na árvore, virada para o outro lado. Vi a cabana de novo, mas sem a porta. Só um buraco negro escancarado. Um buraco que respirava. Não sei quanto tempo passou. Dias, talvez. A fome sumiu, a sede também. Só o medo continuava. Como uma febre que não me deixava dormir. Como um animal pequeno que vive dentro do estômago, arranhando devagar. Eu achei Gustavo. Ou o que sobrou dele. Estava em pé, no meio da água rasa. De costas. Quieto. Filmei. Porque filmar era tudo que me restava. Era meu último fio com o mundo real. Aproximei. Chamei seu nome. Ele virou devagar. Os olhos, ainda pretos. Mas o rosto era o meu, idêntico. O reflexo atrasado. O eco que me seguia desde o início. Ele sorriu. E a câmera travou. Quando acordei, estava na beira da estrada, coberto de lama até o pescoço. Sozinho. Sem mochila. Sem lanterna. Sem celular. Só a GoPro estava comigo. Funcionando. O cartão de memória intacto. Mas os arquivos, as gravações estão lá sim. Mas não como eu lembrava. Não tem Gustavo. Só eu. Falando com ninguém. Correndo de nada. As vozes estão na trilha de áudio, mas não são nossas. São antigas. Línguas que não reconheço. Risos abafados. Palavras que parecem me chamar pelo nome. Antes de eu dizê-lo. Mostrei para alguns amigos. Um deles chorou no meio da exibição. Outro teve uma convulsão. A maioria disse que era uma montagem. E me bloquearam depois. Alguns nunca mais falaram comigo. E eu entendi. A coisa do pântano não quer ser vista. Ela quer ser filmada. Quer usar a lente como olho. E se espalhar. Desde então não consigo ficar perto de telas. Refletem demais. Monitores desligados me mostram rostos que não são meus. O barulho da câmera ainda ecoa quando fecho os olhos. Eu não voltei sozinho, Félix. E não fui o último como ela prometeu. Se você está lendo isso, não assista aos arquivos. Destrua essa carta. Desligue as luzes. E se ouvir alguma coisa dentro da sua cabeça, não responda. Boa noite, Sr. Félix. Meu nome é Cássia Andrade. Tenho 48 anos e sou professora de História Antiga em uma universidade estadual no interior do país. Leciono há quase 2 décadas, mas ninguém da minha atual turma saberia dizer muito sobre mim. E talvez seja melhor assim. Nunca fui de me expor, de socializar demais nos corredores. Eu entrava, dava minha aula e voltava para meu carro no estacionamento coberto. Um velho carro cinza, sempre parado na vaga mais ao fundo, perto dos fundos do prédio antigo do Bloco B, onde dizem funcionava o colégio rural antes da universidade ocupar o terreno. O motivo pelo qual lhe escrevo é porque eu já não sei mais o que é real. Tudo começou num dia comum. Era fim de semestre. O ar pesado das provas pairava no campus como uma neblina. Entrei na sala 203 com minha habitual pasta preta e chaves penduradas no dedo. Dei a mesma aula de sempre sobre os ritos funerários egípcios, tentando ignorar o estado letárgico dos alunos. Mas naquela noite, algo estava diferente. E não digo isso por exagero. A turma estava menor que o normal. Ao invés dos 23 rostos habituais, só 7 alunos compareceram. 7. E o mais estranho, nenhum deles parecia familiar. Suas feições eram comuns, mas seus nomes não batiam com a lista de chamada. Quando pedi que se identificassem, ficaram me olhando. Não com zombaria, como acontece às vezes, mas com pena. Achei que fosse algum trote ou performance artística. Já tive alunos criativos antes. Continuei a aula, desconfortável, mas tentando não demonstrar. Só que um deles, um rapaz de cabelo ralo e olhar distante, me interrompeu no meio da explicação sobre tumbas escavadas. Professora, a senhora lembra da gente? Do quê? Perguntei, sentindo o arrepio subir pela espinha. Daquela noite, no estacionamento. Todos os outros assentiram, devagar. Um deles começou a chorar. Outro fechou os olhos e começou a balbuciar alguma prece. Ou parecia ser uma prece. Terminei a aula antes do tempo.
Disse que não estava passando bem. Saí da sala sem recolher o material. Caminhei até o estacionamento, mas minhas pernas pareciam enterrar-se no concreto a cada passo. A universidade estava vazia, escura, como se eu tivesse saído de lá muito mais tarde do que pensava. Foi aí que notei. O portão de saída estava trancado. Olhei para o vigia, que costumava dormir no plantão noturno. Ele não estava na guarita. A luz da cabine piscava como se estivesse com mau contato. E, por um instante, juro que vi um vulto parado dentro dela. Pequeno, imóvel, como uma criança observando por trás do vidro sujo. Respirei fundo. Tentei acionar o botão do portão automático, mas não havia energia. A universidade inteira estava às escuras, como se o mundo lá fora tivesse esquecido de que ali existia gente viva. Voltei para o carro, e foi quando notei uma coisa que me gelou o sangue. No banco de trás estava sentada uma menina, com um uniforme antigo do colégio rural, cabelos presos em tranças e um broche dourado em forma de livro no peito. Ela sorriu, mas o que mais me assustou é que aquele rosto era o mesmo da aluna que havia morrido em 1997. Eu lembro porque fui eu quem encontrou o corpo, carbonizado dentro do laboratório de química, quando eu ainda era apenas assistente da coordenação. Mas essa parte, ninguém sabia. Ou melhor, não deveria saber. E então, Sr. Félix, foi quando eu comecei a entender que talvez nunca tenha deixado aquele lugar. Fiquei ali parada, encarando o espelho retrovisor com as mãos trêmulas no volante. A menina não dizia nada, só sorria, mas não era um sorriso infantil ou doce. Era um sorriso vazio, mecânico, como se fosse o reflexo de algo tentando imitar a humanidade. Quando finalmente criei coragem para virar e olhar para trás, ela não estava mais lá. Saí do carro em desespero. Tropecei nos próprios pés e quase caí no chão de cimento grosso. O som do meu grito ecoou alto demais naquele estacionamento silencioso, como se as paredes tivessem engolido o campus inteiro. Corri em direção ao bloco C, mas os corredores estavam trancados com correntes. Correntes que não estavam ali antes. Foi então que escutei passos. Passos firmes, sapatos batendo no concreto, vindo em minha direção. Me escondi atrás de uma das pilastras da estrutura principal e espiei. Um homem surgiu na penumbra. Era o antigo diretor, o mesmo que se aposentou há quase 20 anos. Mesmo terno, mesmo colete vinho, mesmo andar rígido, mas algo nele estava deslocado. Seus olhos estavam brancos, completamente, como se tivessem sido arrancados e preenchidos por leite coalhado. Ele parou no centro do estacionamento, tirou um pequeno caderno do bolso e falou em voz alta, como se estivesse recitando uma chamada. Cássia Andrade, presente. E sorriu. Um sorriso torto, antinatural, que fazia a mandíbula ranger. Corri, sem rumo, sem pensar. Passei pelo portão trancado. Pulei por cima da pequena mureta lateral, coisa que não teria conseguido em condições normais, e fui parar atrás do bloco de educação física, onde costumava haver uma sala de equipamentos. Lá dentro, a poeira era tanta que dava para desenhar o próprio nome no ar. Mas o que me fez congelar foi o som abafado de uma gravação antiga. Um rádio? Uma fita cassete? Parecia vir do fundo da sala. Aproximei-me devagar. Uma das paredes, parcialmente desabada, revelava um antigo porão que nunca havia notado ali. E a música era o hino da escola. Um coral infantil desafinado cantando com entusiasmo mórbido. O mesmo hino tocado no velório coletivo das vítimas do incêndio em 1997. No saber, plantamos vida. No saber, renasce a luz. Minha visão começou a escurecer nas bordas. A música ecoava na minha cabeça como se fosse a única coisa que eu conseguisse pensar. Abaixo dela, misturado ao coro, surgiu um sussurro repetitivo. Você nunca saiu daqui. Você nunca saiu daqui. Foi nesse momento que ouvi o som do motor do meu carro e a buzina. Um toque longo, contínuo, impossível de ignorar. Corri de volta. O carro estava com os faróis ligados e alguém estava ao volante. Meu coração parou. Era meu pai. Mas meu pai
Havia morrido em 2003. Ele me olhou pelo vidro da janela aberta. Não parecia nem velho nem jovem. Parecia do jeito que estava no dia do velório. Exatamente igual. Mesmo paletó marrom, mesmo bigode falhado, mesma lágrima escorrendo pelo lado esquerdo do rosto. Ele me chamou pelo apelido de infância, Cassie, e estendeu a mão pela janela me oferecendo as chaves da casa onde cresci. As mesmas que ele carregava no chaveiro do Internacional, aquele velho, todo arranhado. Vem, filha, a mãe tá com saudade. A janta tá pronta. Mas minha mãe também. Não está entre nós há mais de 10 anos. Aquela voz que me embalou na infância, que me consolou em tantas noites de febre e medo. Era impossível negar o quanto doía ouvi-la assim, vinda de um corpo que não deveria mais estar entre os vivos. Minha mãe desceu do banco do carona. Sim, agora ela estava lá, surgida do nada, como se tivesse estado ali o tempo todo. Usava o mesmo avental florido que costumava vestir aos domingos, quando preparava pão de milho. Suas mãos estavam cobertas de farinha. Ou seria cinza. Ela sorriu. Mas havia algo nos olhos dela, um brilho estático, opaco. Não era ternura, era algo mais frio. Como se a expressão de carinho fosse só uma máscara puxada sobre algo que não deveria ter rosto. Vem, Cassie. A gente te esperou tanto tempo. Não. Vocês já partiram. Eu enterrei vocês. Eu vi. A frase morreu na minha boca quando percebi que o estacionamento já não era mais o mesmo. As estruturas da universidade tinham desaparecido. O chão era o mesmo, mas o mundo ao redor parecia distorcido. As luzes dos postes piscavam em vermelho, como se o tempo tivesse voltado, ou pior, parado, em um ciclo impossível. Acima de nós, o céu era negro como piche, mas não era noite. Era um escuro de ausência, um vazio que não tinha fim. Ao redor do carro, outras pessoas começaram a surgir. Primeiro as silhuetas, depois os rostos. Todos conhecidos, alunos, ex-alunos, colegas de profissão. Todos que haviam falecido em acidentes, doenças ou naquele incêndio maldito de 1997. Estavam todos lá, formando um círculo ao redor do carro, me olhando como se eu fosse a última peça de um quebra-cabeça que eles esperaram décadas para montar. E então, a música voltou. A mesma canção escolar, agora distorcida, arranhada como vinil velho girando em rotação errada. E com ela, aqueles que já partiram começaram a cantar. As bocas mexiam em sincronia, mas o som era irregular, fantasmagórico. E as palavras mudaram. No saber plantamos carne, no saber renasce o fim. Comecei a gritar. Gritar de um jeito que nem sabia ser possível. Uma parte de mim achava que tudo aquilo era uma alucinação, um colapso nervoso, mas o cheiro era real. Um fedor de madeira queimada, de cabelo chamuscado, de piche fervido. Era o mesmo cheiro da sala onde encontrei o corpo da aluna em 97. O mesmo. Tentei correr novamente, mas minhas pernas falharam. Caí de joelhos, e foi aí que vi, no reflexo do capô do carro, algo que me destruiu completamente. Meu próprio rosto. Mas não como estou hoje. Era meu rosto, em chamas, como o dela, como o da menina que eu deixei para trás quando fugi do laboratório. A menina que me olhava agora, do outro lado do carro, com os olhos completamente negros, sem pupilas, sem branco, apenas escuridão líquida. E ela sussurrou: "Agora você lembra, não é?" Lembrar. Sim, agora eu lembrava. Eu estava lá. Eu deixei ela lá. Na noite do incêndio, eu ouvi o alarme. Vi a fumaça se espalhando pelo corredor do laboratório. Eu podia ter entrado, podia ter tentado, mas eu hesitei. Por medo, por instinto, por covardia. Naquele momento fugi. Fingi que não sabia quem estava lá dentro. Fingi que era tarde demais. Fingi tão bem que até eu mesma acreditei durante todos esses anos. Mas agora ela estava diante de mim. Ela e todos os outros. A aluna, o diretor, os pais. A multidão crescente de vultos que me cercava. Seus rostos se fundindo e se desfazendo, como se fossem feitos de cera derretida e lembranças mal enterradas. Todos olhavam,
Todos esperavam. Foi quando a menina estendeu a mão e disse: "Falta só você, professora." Aquelas palavras me cortaram mais do que qualquer fogo. Senti como se algo dentro de mim fosse arrancado à força. Uma memória ou uma parte da alma, não sei. Tentei correr, de novo, mas dessa vez minhas pernas nem se mexeram. O chão cedeu sob mim. Sim, literalmente. O asfalto do estacionamento se abriu como um papel rasgado, e eu caí. Não havia fundo, não havia direção. Apenas a sensação de queda e vozes ao meu redor. Algumas gritavam, outras riam, mas a maioria apenas sussurrava, repetindo nomes, datas, fragmentos de orações escolares transformadas em cânticos pagãos. Quando abri os olhos de novo, estava de volta, na sala 203. Era manhã, luz do sol entrando pela janela, o cheiro de café e giz. Minhas anotações estavam sobre a mesa, a chamada aberta, o quadro limpo, e os alunos, me olhando. Mas algo estava errado. Eles eram os mesmos da noite anterior, os 7, os que não deveriam existir. A menina da tragédia também estava ali, sentada na primeira carteira, com as mãos cruzadas sobre o caderno, me observando com a mesma paciência de antes. Atrás deles, em pé, encostado à porta, estava meu pai. E ao lado dele, minha mãe. Ambos sorrindo. Eu não consegui falar. Não consegui me mover. Apenas encarei a cena diante de mim, até que um deles, um garoto de aparência mansa, mas olhos vazios, ergueu a mão e perguntou: "Professora, pode repetir a parte sobre os rituais de passagem?" A voz saiu arranhada, como se tivesse atravessado um rádio quebrado. E eu respondi. Simplesmente respondi. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu nunca tivesse deixado o estacionamento. Como se, de alguma forma, eu estivesse de volta. Ou talvez, nunca tivesse saído. Agora, toda noite, dou aula para os mesmos 7 alunos. Toda noite o portão se fecha. Toda noite a sala 203 se enche de gente que já partiu, que fingem estar vivos. E toda noite eu sou apenas mais uma sombra entre eles. Às vezes, eu ainda escuto a buzina do meu carro. Longa, contínua, como um chamado. Mas já não sei se é para fugir ou para voltar. Você está gostando dos relatos de hoje? Então me ajude deixando o seu like. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. Sabe aquele silêncio dos animais quando algo está prestes a acontecer? Eu também não sabia. Até aquele dia. Senhor Félix, eu nunca me interessei por lendas. Cresci em apartamento cercado de concreto e fumaça. As únicas histórias que me assustavam eram as que envolviam prazos perdidos e chefes gritando no telefone. Mas isso que aconteceu comigo há algumas semanas, não tem forma de descrever que pareça sensata. Ainda assim, preciso registrar. Nem que seja para livrar um pouco do peso. Desde aquele dia, não como carne. Não por ética ou moda. É o cheiro. O gosto. Tudo me traz de volta àquela noite. Começou com um favor bobo. O Dr. Osório, o advogado com quem trabalho como executivo há mais de 10 anos, pediu para que eu buscasse uns documentos esquecidos num antigo armazém rural que pertencia ao tio dele. Ele tinha herdado aquela propriedade num inventário complicado e agora estava tentando vendê-la. Era um celeiro, caindo aos pedaços, num terreno isolado, entre pastos e barro, perto de uma vila chamada São Jerônimo do Sul. A estrada até lá era estreita e cheia de neblina, um manto espesso que não se dissipava, mesmo com o motor quente e os faróis no alto. Cheguei ao cair da tarde. O lugar parecia congelado no tempo. O portão de madeira pendia torto por uma corrente enferrujada. Passei por ele devagar, tentando não levantar poeira demais. O celeiro, enegrecido pelo tempo e coberto por trepadeiras secas, parecia respirar quando o vento passava por suas frestas. Mas o que me chamou a atenção mesmo foram os animais. Havia bois, vivos, parados como estátuas entre os campos secos. Uns 12, talvez mais. Nenhum mugia, nenhum ruminava. Apenas me observavam, todos virados para mim, com olhos grandes demais,
como se esperassem algo. Pensei que fossem de algum vizinho. Ignorei. Estacionei o carro perto da lateral do celeiro e peguei a lanterna. A luz do dia já quase não existia, e lá dentro a escuridão parecia mais densa do que deveria ser. As portas do celeiro se abriram com um rangido que soou como um gemido humano. Lá dentro, poeira e palha. O cheiro era o que mais incomodava, um misto de gordura rançosa e pelo queimado. E moscas. Moscas que surgiam do nada e morriam rápido demais. Encontrei a caixa de papelão com os documentos ao lado de uma velha mesa de açougueiro. Ainda havia manchas no tampo. Tentei não pensar nisso. Peguei a caixa e me virei para sair. Foi aí que ouvi um som baixo, quase infantil, como o mugido de um bezerro, mas arrastado, molhado. Vinha de dentro, de algum canto entre os fardos de feno e as sombras acumuladas. Apontei a lanterna, mas a luz parecia recuar. O som veio de novo, mais alto, e outro boi respondeu, do lado de fora. Depois outro, como se estivessem conversando com algo aqui dentro. E então, algo se moveu. Um vulto baixo de 4 patas rápido demais. Senti um arrepio me subir pelo estômago. Um cheiro forte invadiu o celeiro como carne de porco azeda com sangue coagulado. Soltei a caixa. A madeira do assoalho rangeu sob meus pés. E aí, o som parou. Tudo parou. Até o vento. Os bois lá fora começaram a bater os cascos no chão, em uníssono, como um tambor. Quis correr, mas algo me fez parar. Porque ali, ao fundo do celeiro, entre 2 montes de palha, 2 olhos me encaravam. Não eram de vaca, nem de cachorro, nem de nada que eu já tenha visto. Os olhos não se moviam. Só me fitavam, fundos, líquidos, como 2 poços abertos no escuro. E eu fiquei ali, com a respiração presa, esperando que alguma lógica me salvasse. Talvez fosse um gato selvagem, ou algum animal ferido. Talvez a lanterna estivesse com defeito, projetando sombras onde não devia. Mas então, aquilo se ergueu. Primeiro uma perna, fina, torta, mas longa demais. Depois outra. O que saiu do breu parecia ter sido feito por alguém que conhecia animais apenas por fotografia e tentou costurar um com restos. Tinha a altura de um bezerro, mas andava como um homem embriagado, os joelhos dobrando na direção errada. O couro que o cobria era irregular, partes peludas, partes lisas, costuradas por algo escuro e úmido. Mas o pior era a cabeça. Parecia uma máscara. Uma cabeça bovina esvaziada, balançando levemente como se estivesse presa por dentro por fios de arame. Os olhos, os verdadeiros, os que me fitavam antes, não estavam nas órbitas. Estavam abaixo, na altura do pescoço, encarando-me direto, como se houvesse algo dentro daquilo que usava a carcaça como disfarce. Aquilo não se aproximou. Apenas moveu a cabeça para o lado, como se analisasse minha reação. Então, um estalo. Os bois lá fora pararam de bater os cascos. O silêncio caiu pesado, e aí, a coisa recuou. Lentamente. Desaparecendo de volta entre os fardos, consegui mover as pernas. Corri. A caixa ficou para trás. A lanterna também. Alcancei a porta e, ao sair, tropecei e caí de joelhos na terra dura. Os bois estavam mais perto. Muito mais. Tinham se aproximado em silêncio absoluto. Formavam um semicírculo ao redor da entrada do celeiro. Nenhum deles se moveu quando me viram cair. Nenhum desviou o olhar. Apenas me observaram como se aguardassem algo acontecer. Subi no carro com mãos tremendo. Liguei o motor. Os faróis iluminaram as cabeças bovinas que não piscavam. Quando comecei a dar ré, um deles mugiu. Mas era minha voz. A voz que saiu do boi. Exatamente como a minha. Gritando: "Socorro!" Congelado, encarei o animal. Ele mugiu de novo. E de novo era a minha voz. Agora rindo. Uma risada sufocada. Não esperei mais. Engatei a marcha, pisei fundo e passei com tudo por entre eles. Não olhar para trás foi a única coisa que consegui obedecer no caminho todo de volta. Cheguei em casa em choque. Passei a madrugada em claro, tentando encaixar o que vi em alguma explicação racional. Mas a mente racional não é feita para isso.
Na manhã seguinte, fui ao mercado. Tentei preparar meu café. Fritei alguns pedaços de bacon. Quando levei à boca, vomitei no ato. O cheiro me enjoou como se estivesse lambendo o chão do celeiro. O gosto era idêntico ao ar de lá. Ranço, morte e suor. Desde então, não como carne. Nem bovina, nem de frango, nem peixe. Nada. É como se cada célula do meu corpo rejeitasse o que antes era natural. E o pior, no espelho do banheiro, ao limpar os cantos da boca, vi, por um segundo, algo mexendo atrás dos meus olhos. Os dias seguintes foram turvos. Tentei seguir a rotina, ir ao escritório, atender ligações, organizar os compromissos do Dr. Osório como se nada tivesse acontecido, mas havia um zumbido constante nos meus ouvidos, e cada carne exposta, nos açougues, nas prateleiras do mercado, nas marmitas dos colegas, parecia pulsar, como se ainda estivesse viva, esperando ser notada. A certa altura, comecei a ouvir a voz de novo. No início, achei que fosse coisa da cabeça, um eco da noite no celeiro, mas ela voltava sempre no mesmo tom, um sussurro rouco, arrastado, que imitava minha própria fala. Me chamava pelo nome. Mauro. Mauro. Sempre durante o almoço. Na terceira vez, quase desmaiei ao abrir um pote de feijoada que uma colega trouxe. A gordura escorria devagar, e por um instante vi um olho bovino, boiando entre os pedaços de porco. Gritei, derrubei tudo no chão. Fui mandado para casa, sob o pretexto de descanso. Naquela noite sonhei com o celeiro, mas algo estava diferente. Eu estava deitado sobre a mesa manchada, nus, coberto apenas por um pano grosso, amarrado com um barbante grosso. As moscas andavam sob minha pele sem voar. Eu sentia cada patinha percorrendo meu rosto. E alguém, ou algo, me observava do alto, com olhos bovinos. Acordei com o travesseiro encharcado de suor e sangue vindo do meu nariz. Não dormi mais. No espelho, percebi. Meus dentes estavam mudando. Os caninos já não tinham a mesma forma. Menores, mais retos. Como se meu corpo desistisse de rasgar e estivesse voltando à mastigação lenta. A pele também parecia diferente. Não sei se mais pálida ou mais espessa, mas às vezes, ao passar a mão pela nuca, sinto uma linha, uma costura, como se alguém tivesse me montado. O pior aconteceu 2 dias depois. Fui visitar a tia Ruth, que cria galinhas nos fundos da casa. Não contei nada para ela. Só queria ver se conseguia conversar com alguém sem me sentir contaminado. Mas, assim que entrei no quintal, as galinhas congelaram. Não cacarejaram, não correram, apenas me olharam, todas, em silêncio, como os bois. Aí soube, algo estava em mim, ou comigo, e mesmo sem carne no prato, eu a levava comigo. Comecei a pesquisar. A lenda não estava nos livros comuns. Encontrei fragmentos em fóruns antigos, em anotações esquecidas de gente que não escreve mais. Histórias espalhadas por comunidades rurais, onde o tempo anda mais devagar. Falam de um espírito antigo, um guardião do abate, um tipo de vigia da carne, que surge onde o sangue se derrama com raiva, com pressa, com desprezo. Um ser feito de retalhos de dor, nascido da agonia dos bichos. Dizem que ele se alimenta daqueles que ignoram o sofrimento animal, mas às vezes, quando encontra alguém vulnerável, alguém que não veio para matar, apenas para passar, ele entra, não para destruir, mas para habitar, como se precisasse de um corpo para continuar. Percebi então que fugir não adiantaria, que o celeiro não era o problema. O celeiro era a porta, e que ela continuava aberta dentro de mim. Naquela noite, preparei tudo. Voltei ao local. Sim, voltei. Mas dessa vez levei mais do que coragem. Levei fogo, do tipo que limpa, que sela. Espalhei gasolina, pelas tábuas, pelos fardos de feno, pela velha mesa. E então entrei, despido de tudo. Lá dentro já não havia bois. Só a escuridão, me esperando com o mesmo cheiro de carne podre. Falei em voz alta. Meu nome, minha carne, minha culpa. E quando ouvi os cascos baterem lá fora novamente, sorri. Acendi o fósforo.
O fogo subiu como se já esperasse. A coisa gritou. Não com a minha voz dessa vez, mas com todas as vozes que ela já carregou. E queimou. Eu não morri. Não totalmente. Me encontraram 2 dias depois, nu, desidratado, coberto de fuligem, sem uma queimadura sequer. A polícia disse que o incêndio foi acidental, que não havia sinais de animais, nem caixas, nem mesa. Nada. Só terra preta e fumaça. Desde então, minha vida é silêncio. Não como carne. Não consigo. Nem mesmo ovo. Nem caldos. Nada que tenha vindo de bicho. É como se minha boca tivesse sido redesenhada para outra função. Como se minha digestão tivesse mudado. Mas agora durmo, sem vozes, sem olhos me observando. A costura na nuca desapareceu. E os animais? Os animais me ignoram. E isso, Sr. Félix, é o maior alívio. E então, meus caros, o que vocês acharam dos relatos de hoje? Espero que todos tenham gostado. Posto vídeos semanalmente aqui no canal e gostaria muito que você assistisse os próximos vídeos. Vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos que você vai gostar. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo.